Pessoal, boa noite novamente. Sejam bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor seja conosco. Por gentileza, abra em Marcos, capítulo 4. É conhecida como a parábola-chave que Jesus contou. Marcos, capítulo 4. É muito ruim, né, que a gente fez uma festividade ontem. Aí as pessoas deixam de vir no culto, né? Parece que muita gente interpreta a igreja como bater ponto, né? Uma vez por semana. E eu não troco nada da minha vida que eu vivo hoje para o que eu vivi no passado. Mas às vezes dá saudade de gente que gosta de orar, gente que prioriza Deus. E cada vez menos a gente tem visto isso, né? Mas que Deus nos fortaleça, porque Ele certamente abençoará todos aqueles que estão diante da sua palavra, da obediência. Novamente, Jesus começou a ensinar às margens do lago. Ao seu redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. O barco estava no lago, enquanto todo o povo ficava na praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas em seu ensinamento. O semeador saiu a semear. Aconteceu que, enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em para ouvir, então ouça. Ok? Vamos orar? Amor, coloca aqui para mim, por favor, se alguém quiser ajudar aqui, tá? Vamos orar. Pai, fala conosco pela tua palavra, o teu nome, Senhor Deus, há de ser glorificado nesse dia. Muito obrigado. Fala conosco, que a tua palavra atinja o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha, os fariseus, eles citam como a parábola mais conhecida, mais pomposa de Cristo Jesus. Nos Salmos dizem que o Messias viria e ele pregaria através de parábolas e enigmas. Por quê? Porque dessa forma as pessoas que estivessem com o coração em Deus, elas entenderiam. E quem não tivesse o coração em Deus, não iria entender. Então, era de fácil compreensão, porque eles estavam vivendo numa época e num ambiente de agricultura. Israel era um ambiente de agricultura. Apesar de lá ser um local que tem muita pedra, muito terreno rochoso, nessa época, boa parte do povo de Israel vivia da agricultura e da pescaria, certo? Então você vai ver que Jesus sempre vai usar esses termos para falar com os outros. Então assim, não é que ele pegava um assunto que ninguém dominava e começava a contar uma parábola. Ele falava sobre coisas que realmente, né, as pessoas viviam ali no dia a dia. E essa parábola, então, ela é importante porque começa dizendo que, mesmo Jesus tendo sido proibido de pregar nas sinagogas, ele começou a ensinar as pessoas à margem do lago, certo? Ao redor, as pessoas se reuniam. Então, Jesus ele fez o seguinte, ele entrou dentro de um barco, afastou um pouco esse barco e a multidão se reuniu sentada na areia da praia. Então, ele conseguiu falar para muitas pessoas, mesmo tendo sido impedido de falar no local que seria o mais apropriado. Para nós aqui, nós temos uma mensagem já. Muitas vezes nós não vamos ter o local apropriado para fazer coisas que glorificam o nome de Deus. Mas nós devemos fazer. Nós sabemos que nem sempre a gente vai dar tudo de nós, porque a gente acha que outro caminho é mais indicado. Era mais indicado pregar na sinagoga, era mais fácil, estava tudo organizado. Mas se não dá para fazer lá, faz do jeito que dá, certo? A gente precisa entender isso. Faz do jeito que dá para a glória de Deus. Não importa, certo, como você vai fazer. Mas se você fizer para Deus, pode ter certeza que isso vai abençoar tanto a sua vida como a daqueles que estão ali com você, te ouvindo. O texto diz então que o barco estava no lago, enquanto todo o povo ficava na praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, escutem atentamente. Então preste bem atenção, as pessoas elas entendiam de agricultura, mas o Senhor Jesus, quando ele vai falar, quando ele vai
ensinar, ele diz: escutem atentamente. Ouvir é diferente de escutar. Jesus chama aquele povo para um momento de reflexão. Reflexão a respeito do que ele vai ensinar, porque é muito importante. Então você vai ver em Apocalipse o Senhor falando várias vezes, né? Escute o que o Espírito de Deus está falando, né? O Espírito de Deus fala assim às igrejas. Então, nós devemos procurar escutar. Escuta ativa, como a gente costuma falar hoje em dia, é diferente de uma escuta passiva. Devemos escutar a Deus de forma ativa, então, para que a gente possa aprender. E diz o texto: e eles ensinavam por muitas coisas, por parábolas, dizendo em seu ensino, escuta atentamente. E ele vai dizer: o semeador saiu a semear. Ok? Jesus fala por parábolas. Jesus, ele não esconde a vontade dele, de nós, certo? Então, esse negócio de pensar que, não sei o que Deus quer, ele está se escondendo de mim, isso não existe, tá? O que Deus quer é se manifestar a nós e mostrar o caminho que a gente tem que seguir. E as parábolas, elas são somente para testificar que o nosso coração está na vontade de Deus. Como Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 2, que quem é carnal só entende as coisas carnais, mas quem é espiritual entende as coisas espirituais. Então é fato, eu posso pregar a coisa mais simples do mundo aqui, se a pessoa estiver só no caminho da carnalidade, não vai entender nada, nada vai fazer sentido. Quando a pessoa realmente está buscando a Deus, faz todo sentido uma palavra simples, uma palavra tranquila, né, que é ministrada na igreja. Então o Senhor Jesus disse que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? É o próprio Jesus. E ele mesmo diz isso. E a semente é o quê? É a palavra de Deus. Então o Senhor está a semear a sua palavra. É isso que está acontecendo. Tanto quanto aconteceu naquela época, quanto acontece hoje. Mas olha só, existe uma coisa que parece injusta. Mas isso tudo é para que a gente possa também mostrar fidelidade a Deus. Porque Jesus nunca disse que servir a Ele seria fácil. Ele disse que nós deveríamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e o seguir. Então veja bem, você sabe que uma erva daninha, ou se você pegar ali, como é que eu posso dizer? Aquele negócio que é semelhante ao trigo, mas não é o trigo. É o joio, certo? O joio. Se você pegar o joio, certo? E jogar ele na terra, sem abrir a terra, sem arar a terra, sem esperar a chuva, ele vai crescer naturalmente, certo? Se você joga um joio ali, se você vai lá uma semana depois, você pode encontrar joios que estão crescendo e que já tem 30 centímetros de raiz, que é impossível até de arrancar com a mão. Vai ter que cavar lá para arrancar aquele trem. Então, assim, é muito desproporcional. Porque quando nós estamos plantando uma semente certa, ok? É necessário que a gente possa arar a terra, é necessário que a gente pode esperar a chuva vir. A gente tem que tomar todo cuidado para ela crescer e depois dar fruto. Então, as coisas erradas, eu quero que você grave isso, as coisas erradas são muito mais fáceis de se fazer e elas acontecem mais rápido. Por quê? Porque não exige preparação. Tudo que é errado é algo, é a quebra de um princípio que se acontece a qualquer momento. Então, o joio cresce rápido, certo? Pecar é rápido, obedecer, não. Então, a gente tem que lembrar do que Jesus diz, que existe a porta estreita e a porta larga. A porta larga é para quem quer seguir os caminhos dessa vida. E a porta estreita é para nós que queremos entrar dentro da vontade de Deus e seguir Ele. E vale muito a pena. Infelizmente, as pessoas hoje em dia, elas não estão mais com o seu coração aberto. Parece que não há regeneração do coração. Muitas pessoas, elas estão simplesmente, como eu disse a princípio, batendo ponto, sabe? Virou uma coisa religiosa. O que existia antes somente na igreja católica, da pessoa ir lá no domingo bater um ponto, não entende nada do que estava sendo pregado, vai lá e só toma hóstia. Hoje em dia acontece nas igrejas evangélicas do mesmo jeito. As pessoas vão e batem ponto. Não estou falando da gente aqui, estou falando de forma geral. Infelizmente isso acontece. Então, fazer o que é errado é muito mais rápido
do que é certo, ok? Então, para você construir, por exemplo, massa muscular, é muito mais demorado do que para você adquirir gordura, né? Então, isso você pode fazer comparação em todas as áreas da sua vida, que você vai perceber que as melhores coisas, elas demoram mais tempo. Uma pérola, por exemplo, para ser formada dentro de uma ostra, né? Ela tem que ser ferida por um grão de areia e passar por muito tempo ali o processo, né? Até que então essa pérola seja formada. O ouro também é difícil de ser achado, por isso ele tem grande valor. Quando ele é achado, ele tem que passar por vários processos de purificação até se tornar ouro, e depois passar por vários processos para se tornar uma joia, para ser vendida. Então, assim, coisas que têm valor, elas precisam passar por processos. E a gente precisa entender isso, que na nossa vida é assim. Muita coisa ainda não aconteceu, porque nós estamos nos processos de Deus, que são melhores do que viver essa vida lá fora. Jesus vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai citar 4 tipos de terra que, quando a semente é jogada, elas caem. É como se Jesus estivesse falando, existem 4 tipos de coração que as pessoas podem ter quando a palavra é pregada, certo? Aí dá para entender qual é o coração. Nós nunca vamos saber qual é o coração da pessoa. Esse não é o nosso papel, dizer que a pessoa tem um coração assim, assim ou assim. Deus o sabe, né? Quem somos nós para dizer quem foi para o inferno ou quem não foi? A não ser que Deus tenha dito, né? Esses dias eu vi um louco aí falando que Judas, que quando Jesus morreu, Jesus foi lá no inferno, pregou para quem tinha morrido, pregou para Judas que Judas estava salvo. O interpretador tinha vivido uma vida errada. Só há uma chance. Só quando nós estamos vivos. Jesus foi clara para aquele homem lá, você lembra que não ajudava o mendigo? Falou, não tem jeito mais não. Ele falou, deixa os mortos, né? Deixa Lázaro ir lá falar da palavra dos meus irmãos. E Jesus disse, tem jeito mais não. Agora eles têm na lei os profetas, que eles se virem. Então, não tem base no trem desse. Então, por exemplo, Judas, a Bíblia diz que ele foi filho da perdição. A gente pode, então, certamente dizer que Judas, ele não teve salvação. Não teve salvação da alma dele. Não só pelo suicídio em si, porque, aproveitando, né, que nós estamos aí no mês de novembro, a maioria das pessoas cristãs, católicas e evangélicas, elas acreditam que uma pessoa que se suicidou, ela foi para o inferno imediatamente. Deixa eu dizer uma coisa, nós não temos respaldo bíblico para dizer isso, tá? Existem muitas coisas que podem acontecer, que podem levar uma pessoa a esse tipo de situação, né? Inclusive doenças podem levar pessoas. Outro dia a gente fala mais sobre isso. Então, vejam bem, o Senhor Jesus fala sobre 4 corações. O primeiro é um coração que está à beira do caminho. É alguém que está perto da palavra, mas não está na palavra. Segundo, ele fala sobre um terreno pedregoso, que é um lugar que, como eu disse, tinha muito em Israel, onde você colocava a semente, mas tinham muitas rochas ali, naquele lugar em que a semente ia crescer. O terceiro tipo de coração era um coração onde a pessoa plantava a semente, mas cresciam cardos e abrolhos junto. Você lembra lá em Adão? Deus disse para Adão que o trabalho ia começar a ser difícil, que ele ia comer do suor do rosto dele, e a terra ia produzir cardos e abrolhos, para se tornar mais difícil o trabalho do homem. Então, o terceiro tipo de coração é aquele que recebe a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo tem os cardos e o crescimento dessa semente. E por último, é um coração que está voltado para Deus, completamente rendido ao Senhor, e essa semente que cai nesse coração cresce 30, 60 e 100 por 1. Então, é tomar a palavra, certo? Então, eles não têm o cuidado de fazer como Davi disse. Davi disse, guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti, ó Deus. Então, nós devemos guardar a palavra no nosso coração para que Satanás não a tome. Então, o diabo ele tem poder de tomar a palavra de Deus do coração humano, mas do coração humano que está distraído. A gente poderia dizer, essa semente aí, que é a palavra de Deus que caiu à beira do caminho,
representa então uma pessoa que ela está na igreja, mas ao mesmo tempo ela está vivendo lá fora. Entende? É alguém que, assim, eu conheço particularmente gente que vem na igreja, chora nos louvores, chora nas orações, pede oração, certo? Mas que vive uma vida que não quer largar. Gente que usa drogas, gente que se embriaga sempre, sabe? As pessoas não querem largar. Eu conheço gente assim, que não quer largar, mas que acredita que aquele ato ali de adoração, de emoção, é uma coisa que encontrar Deus na hora do vamos ver. Quando eu era garoto, um dia eu fiz uma coisa muito errada. Eu não quero nem citar a coisa que é. Meus pais tinham viajado e tinham me deixado em casa. Eu fiz uma coisa muito errada e tal, eu fiquei assim, dominado pelo medo. Dominado. E eu tinha aquelas Bíblias do Novo Testamento, aquelas do Novo Testamento, Salmos e Provérbios também, e eu lia todo dia, eu leio muitas vezes, assim, eu rodava às noites, muitas vezes eu e os meus amigos, a gente ficava na rua, batendo papo, conversando de madrugada, e depois a gente ia para a aula direto, sem dormir e tal. E eu lembro então que nesse dia, assim, eu não estava conseguindo ler direito, né? Mas eu li o texto que foi um texto que me marcou e que foi poucos meses depois que o Senhor me chamou e que a palavra de Deus então veio ao meu coração para que eu nunca mais pudesse sair fora dessa vontade. E a palavra lá em Provérbios, ela dizia assim: o clamor que você faz é vazio, é pecado no seu coração e eu não vou te responder, sabe? Estou traduzindo, mas a palavra era desse jeito, sabe? E eu fiquei apavorado a noite inteira. Eu lembro assim, uma noite de pavor, sabe? De medo. Eu tinha medo de demônios estarem ali. Eu tinha medo do próprio Deus estar ali, sabe? E eu ligava para os meus pais, eles não entendiam e eu não queria falar o que aconteceu. Eu só sei assim que eu fui possuído pelo medo daquilo ali que estava acontecendo comigo. E foi muito triste. Então, isso continua existindo, tá? Gente que não abandona o pecado, não quer seguir a Deus de verdade, na hora da dificuldade vai clamar a Deus e não vai ouvir resposta. Porque Deus continua sendo justo e continua sendo fiel à sua palavra. Tem gente que diz assim, Deus é fiel a mim. Deus nunca disse isso. Deus diz que é fiel à palavra dele. Se a palavra dele está em mim, então ele vai ser fiel a essa palavra que está em mim. Ok? É assim que está escrito. Então, essa palavra que cai na beira do caminho é uma coisa que a gente deve tirar da nossa vida, porque nós queremos seguir a Jesus de todo o coração. Segundo tipo de coração, o Senhor Jesus diz que ele semeia a palavra, coloca a palavra, e é um terreno pedregoso. Então a palavra até cai no nosso coração. A palavra vem, cai, e ela começa a crescer. E essa palavra começa a crescer, mas depois ela enfrenta um problema, que é, como o solo é muito rochoso, ela não consegue criar raízes. Sabe como a gente exemplifica isso? É isso que eu estava falando agora. De pessoas que no primeiro momento elas choram, no primeiro momento elas ficam emocionadas, como existe, por exemplo, aí, né, em muitas igrejas, em cruzadas, eles dizem assim, eles pregam e dizem, quem quer aceitar Jesus? Aí vem 300 pessoas na frente. Aí depois a gente vê assim nas redes sociais, o pessoal coloca assim, hoje 300 almas para Jesus. Mas quem te garante que caiu no coração? Quem te garante que essa palavra caiu no coração que prospera 30, 60 e 100? Não tem como, entendeu? Eu conheço um monte de gente aí que coloca no perfil do Instagram assim, ó, mais de 100 mil almas para Jesus. Sabe? Como se a pessoa tivesse o poder de dizer quem converteu. Quem somos nós para dizer uma coisa dessa? Tá? Isso aí está na alçada de Deus. Ai de mim de querer dizer que eu converti alguém. Se alguém se converteu, é o Espírito Santo que convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, o terreno pedregoso significa que pessoas, elas aceitam a palavra no primeiro momento, elas se alegram com essa palavra, só que depois, por falta de raízes,
quando chega as primeiras dificuldades, elas largam a palavra. É gente que acha, então, que é fácil servir o Evangelho, gosta do Evangelho, mas quando vem a provação, parece que Deus não está comigo, não vale a pena seguir o Senhor, pensei que tudo seria mais fácil. Então, é esse tipo de coração que nós devemos evitar. A palavra vai entrar, mas problemas vão surgir. E quando os problemas surgirem, não abandone a palavra de Deus. Então, não havia raízes. E nós criamos raízes de fé quando a gente é provado e continua firme com o Senhor. É isso que nos dá raízes de fé. Isso é que é importante. Então, por favor, não deixe com que o seu coração seja superficial. É o que eu sempre falo para as pessoas. Por favor, tenha o costume de ler a palavra de Deus na sua casa, de fazer devocionais. Existem pessoas que não leem a palavra mais, que vêm uma vez na igreja por semana, sabe, mas não lê a palavra, não lê em casa, sabe? Pessoas que não têm a vontade de fazer um plano de leitura, de ler a Bíblia inteira em um ano. Lê a Bíblia inteira em um ano, você lendo 3, 4 capítulos por dia. Você lê a Bíblia inteira em um ano. Então, sabe, é questão de prioridade. Se a gente prioriza conhecer a vontade de Deus, o querer de Deus, a gente tem que conhecer a palavra. E para isso a gente tem que pegar ela e ler. E, pastor, não sei. Igual eu indiquei para um irmão aqui. Falei, olha, começa no Evangelho de João. Está bem no começo. Evangelho de João. Vai no Evangelho de João. Indiquei para ele um comentário bíblico, certo? Tranquilo. Então, tudo que ele lê ali e não entender, ele vai no comentário e está ali. Hoje em dia isso tem até, as pessoas usam até o chat GPT para fazer isso. Só que o nosso problema, sabe qual é? É que às vezes a gente costuma ler a Bíblia só quando está ali, naquela situação muito difícil, né? Então, não adianta isso. A gente precisa entender as Escrituras, ler as Escrituras todos os dias. Faça isso, porque não ler a Bíblia e ter anos na igreja é vergonha, gente. É a mesma coisa que você está na escola, né? E você já está no ensino médio, você não sabe ler e fazer conta de matemática. É um absurdo um trem desse. Então, nós devemos aprender a palavra. É fundamental, né, para as nossas vidas. Terceiro tipo de coração fala sobre um coração que recebe a palavra e a palavra entra lá. Só que começa a crescer espinhos juntos. E Jesus vai dizer que esses espinhos, sabe o que são? São os desejos da vida, os desejos por bens materiais, os desejos por coisas desse mundo. E olha, os nossos 3 principais adversários nessa vida são o quê? O diabo, a carne e... Qual que é o outro que eu esqueci? O diabo, a carne e mais uma coisa aí. Só sei que nesse tipo de coração aqui, certo? É o coração que mais se enquadra hoje em dia dentro, né, das igrejas evangélicas. Por quê, pastor? Porque eles inventaram a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade fala, quanto mais você der dinheiro, mais rico você vai ficar. Não existe isso. A gente não prega a teologia da miséria e nem da prosperidade. A gente pede a Deus que Ele possa nos abençoar na nossa vida profissional, vida financeira. A gente quer ter uma vida boa, sim. E não adianta a gente ser hipócrita e dizer que não faz essa oração, porque a gente faz, a gente quer sim conquistar. Só que é muito perigoso essa questão da palavra entrar no nosso coração e depois os desejos da vida sufocarem ela. E quando começar a aparecer as propostas, e quando começar a mexer com mais dinheiro, e quando começar a mexer com outras coisas que, né, vão colocar a sua cabeça fora do Evangelho, é perigoso pra caramba. Jesus diz, são os espinhos ali, ó, matando a palavra. Então, nós não podemos nos esquecer de Deus nos momentos em que Ele começar a abençoar a nossa vida nas questões materiais. Porque eu garanto uma coisa para você, se você for um cristão que obedece a Jesus, Jesus vai começar a te abençoar, sabe? Vai começar a te abençoar porque Ele te abençoando, você vai abençoar a sua família, você vai abençoar a obra de Deus, você vai abençoar os necessitados. Não é que todo mundo vai ficar rico, mas você vai viver de uma forma abençoada, porque quem tem disciplina, perseverança, quem luta, cresce na vida. Não adianta, e o cristão está nesse caminho, que é o caminho que a Bíblia ensina. Então, quando Deus te fazer lidar com mais coisas
dessa vida, mais oportunidades, mais portas abertas, mais janelas coloridas, mais dinheiro, mais pessoas, sabe? Não se esqueça da palavra, né? Hoje eu vi uma pessoa comentando que no dia em que o Boechat morreu, lembra o Boechat, o jornalista, que ele caiu de helicóptero, eu acho, né? Ele fez o jornal de manhãzinha, né? E aí ele termina o jornal dizendo, até amanhã, às 7 horas. Né? E ele morreu ali por volta do meio-dia e tal. E aí eu vi um pregador falando, né, que a gente precisa sempre se lembrar do texto de Tiago que diz, né, se Deus permitir, amanhã às 7 horas nós estamos aqui novamente. É por Deus, é por Deus. Deus tem que estar com a gente, porque a gente não pode dar nenhuma palavra certeira se Deus não estiver conosco. Então, a gente tem que tomar cuidado. Se a gente sair prometendo um monte de coisa para todo mundo, a gente vai se afastar de Deus, porque isso aí é uma coisa ruim. Se você for olhar em Provérbios, a mentira, a falta de firmeza na palavra que você faz, é uma coisa que Deus odeia, sabe? Lá em Provérbios fala sobre coisas que Deus odeia. Então existe certos tipos de pecado que são odiados por Deus. E a mentira, a falta de firmeza no que vai ser falado, é uma coisa, sabe, horrível, né? Jesus mesmo disse, fala sim ou fala não. Porque se você for uma pessoa inconstante nas suas decisões, o diabo vai entrar na sua vida. Mateus capítulo 5. Então, o que acontece? A gente deve ser firme, mas sempre antes colocando tudo diante de Deus, para o nome dele ser glorificado. Então, esse é o penúltimo ponto. Por favor, não se esqueça do Senhor quando Ele começar a te abençoar. Porque essas coisas acontecem naturalmente na nossa vida, o tempo passa, sabe? A gente vai começando a colher as coisas que a gente plantou nos estudos, no trabalho, e quando vier esse tempo, não se esqueça do Deus Todo-Poderoso. Para a gente encerrar, então, o Senhor Jesus diz que a palavra dele também cai num coração que está aberto. E que aquela semente que caiu, ela cresce 30, 60 e 100 por um. É um coração que está voltado para Deus e a palavra de Deus, ela cresce e frutifica. Não tem nada melhor do que isso. Porque, vamos falar a verdade, se uma pessoa tiver tudo, mas não tiver paz, alegria, saúde, receber graça de Deus, ela pode ter o que for, que a vida não vale a pena. Não vale. Podem ser esses super milionários, jogadores de futebol, cantores, podem ser pessoas assim, num nível assim, você fala, esse nível nunca vou chegar e nem quero, acho até superficial. Pessoas que têm jato, gente que tem mansões, gente que faz assim, extravagâncias, come em restaurante, bebe vinhos e a conta sai lá, $40 mil, coisas assim, absurdas. Essas pessoas podem ter acesso a tudo isso. Se elas não tiverem acesso à palavra de Deus, que dá paz, que dá alegria, que nos dá graça, que nos dá saúde, elas não têm nada, gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, a paz que esse mundo dá, ela não fica firmada no coração. Então a maioria dessas pessoas, sabe como elas vivem? Elas vivem à base de alguma coisa que possa trazer algum tipo de adrenalina. Então, né, vão ter drogas, vai ter abuso de hormônio também, né? Vai ter muita coisa, bebida. Então, assim, tem muitas dessas pessoas, a gente sabe, né, que estão nesse caminho. Dificilmente você vai encontrar alguém que não tenha Jesus Cristo e que vive uma vida, né, abençoada. Porque eu vou te falar uma coisa, né, ter todas as áreas da nossa vida encaixadas, é só Deus que faz isso, a gente não dá conta não. Deus é que encaixa. Então, que a gente possa pedir esse tipo de coração a Deus, para Deus nos encaixar na paz dele, na alegria dele, na graça dele, porque se a gente tiver isso, e depois ele nos der alguma coisa que ele nos prometeu, tudo vai ser melhor, tudo vai ser muito mais maravilhoso do que a gente pode pensar. Então,
que a gente possa crer que Deus, que fez as promessas, Ele é fiel para cumprir cada uma delas. Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos a Ti que o Senhor nos dê a oportunidade de ter um coração que quando a Tua palavra cai, ele cresce 30, 60 e 100 por um. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá paz, o Senhor nos dá alegria. O mundo não pode completar a nossa alegria, o mundo não pode nos dar essa paz, o mundo não pode nos dar essa graça. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor possa agir no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a não ficarmos impressionados demais com as riquezas deste mundo. Ajuda-nos a não sermos pessoas emotivas somente, que fica empolgado no primeiro momento, depois desiste. A gente não deve ser assim. E eu te peço que o Senhor possa nos ajudar nesse dia, nessa noite. Hoje nós estamos em poucas pessoas aqui, mas eu te peço, por favor, Pai, que o Senhor possa abençoar cada um e que a semente que entrar no coração de cada um, que é a sua palavra, e seja transportada para as famílias, transportada para os amigos, transportada para quem nós possamos ver essa semana. Senhor, abençoa, usa também as pessoas que estão nos assistindo pela internet, para que elas possam, Senhor Deus, terem um coração abençoado, transformado, terem essa alegria e essa paz. Andar com Jesus vale muito a pena, porque nós vivemos um tempo assim tão bom, é tão maravilhoso, saber que a gente tem uma família diante de Jesus, que nós podemos ir na igreja e buscar o Senhor. Deus, eu não me arrependo de nada na minha vida e não queria que nada voltasse atrás, porque o que eu vivo hoje é melhor do que qualquer época da minha vida. Algumas pessoas parece que quando vão testemunhar sobre os seus erros, parece que falam com uma vontade de querer voltar. Deus, eu não tenho vontade nenhuma de nada disso. Eu quero pedir que o Senhor possa me abençoar, abençoar os meus irmãos que estão aqui, quem está assistindo, para a gente progredir. Porque aquele que perseverar vai ser abençoado. A sua palavra diz paciência, perseverança. O Espírito Santo cobra o nosso coração. Usa cada um. Abençoa essa igreja também nesse dia de hoje, que não é fácil. Abençoa financeiramente, usa as pessoas que estão nos ouvindo aí também, para a glória do Teu nome. Aceita o nosso cântico nesse momento, em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor? Outra vez, diante de Ti, abro meu coração. Tu escutas, fazes minhas barreiras, desce o Senhor e dizes, palavras são flores que não fazem ao Senhor. Teu nome, tua vontade, e danas que eu sei frutar, vestido.
Graças a Deus. Pode assentar um minutinho. Tem alguém no computador? Coloca aí para mim, por favor, Lucas capítulo 8, verso 1. Só para me ler aqui, verso de 1 a 3. Lucas capítulo 8. Olha só como acontecia com Jesus e com os apóstolos. Capítulo 8, verso 1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, clamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os bens. Okay? A Bíblia diz então que o ministério de Jesus era sustentado por pessoas, né? Então ele não fazia coisas sobrenaturais, criar ouro, essas coisas. E isso acontece desde o ministério de Jesus, da igreja sempre. Então a obra de Deus, ela vive da generosidade e da bondade das pessoas. Então eu queria pedir, se você pode nesse dia, participe da oferta, participe das contribuições, fala com quem estiver ouvindo a gente também pela internet, nos ajude nisso. Ontem foi muito difícil para nós na igreja, porque a gente teve um déficit de R$700 que a gente teve que pagar, né? E eu e o pastor Jeová, a gente teve que dividir isso, né? E foi pesado. Mas Deus é bom e a gente sabe que Ele sabe o que faz, sabe a hora que dá. Então, se você puder nesse momento, participe das contribuições, tem aí o QR Code. Se você puder, nos ajude nessa noite. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, usar as pessoas, ó Deus, que o Senhor coloca no nosso caminho. Nós necessitamos, ó Deus, do Teu poder, da Tua misericórdia, da Tua bondade. Toque os corações, ó Deus, das pessoas e nos ajude a viver a bênção do Senhor. Nós sabemos que assim como Cristo, os apóstolos e a igreja, ó Deus, elas viviam, Senhor Deus, como entidades que eram sem fins lucrativos, mas que eram, Senhor Deus, sustentadas por pessoas que entendiam o poder daquilo que é feito, que é a obra de Deus. E que assim aconteça mais uma vez. Abençoe cada oferta, mesmo que uma sementinha. Abençoe cada oferta para que nós possamos, ó Deus, honrar tudo que deve ser honrado nessa semana. Muito obrigado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você quiser um envelope, alguma coisa, você pode levantar a mão. Vamos cantar mais um hino para a gente encerrar? Não